Deus te abençoe, te fortaleça e te sustente. Estou aqui para compartilhar com você uma palavra que Deus colocou ao meu coração. E tenho certeza que os céus Ele vai ministrar, Ele vai falar e Ele vai se mover aí onde você está. Por isso receba a graça, receba o poder, a fidelidade do Senhor que nos envolve, que não nos deixa. Louvado seja Deus em nenhum momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nos ama com amor incondicional. Aquele amor que não se explica, aquele amor que ainda que se tem argumentos, ainda assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós não saberíamos como descrever tamanho amor. Sim, o amor que Deus Ele teve por mim e por você. Ele deu seu Filho na cruz do Calvário. Por isso é desse amor, é dessa graça que nós vamos agradecer neste momento. Vamos entoar um cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, declarando que Ele é Deus, que Ele vive, que Ele reina. Glória a Jesus, porque Ele é o nosso Deus amado, nosso Pai, o amado da nossa alma, o nosso querido, o nosso Senhor. Glória a Jesus. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. É esse amor infinito, majestoso, glorioso, que fez um ato sobrenatural, sem igual, sem, louvado seja Deus, interesses próprios, mas pelo amor que tinha a mim e a você. É desse amor que eu vim falar, o amor de Jesus Cristo pela minha e pela sua vida. Por isso é motivo de alegria trazer uma palavra do céu para compartilhar contigo. Uma palavra poderosa da parte de Deus. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá no livro de João, no capítulo de número, louvado seja Deus, 19, no verso de número 17. E nós vamos fazer menção da palavra do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que és muito bem-vindo por aqui. Que os céus continuem te abençoando, te fortalecendo. E que assim você continue confiando, esperando no Senhor. Porque Ele faz, Ele vive, Ele reina e Ele vive. Siga declarando, fala porque o teu servo ouve. Fala porque a tua serva ouve. E é Deus quem vai falar contigo. Pois a Bíblia vem dizer que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É por causa dele que eu estou aqui. É por causa dele que você está aí. E junto nós vamos fazer menção da palavra do Senhor em um só espírito. Espírito de comunhão, espírito de alegria, espírito de decisão de crer na palavra do Senhor. De acreditar, tendo a certeza de que Ele pode muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Livro de João, capítulo número 19, a partir do verso de número 17, a palavra do Senhor diz assim: levando ele às costas a sua cruz, louvado seja Deus, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado. E Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo à cidade, e estava escrito em hebraico, louvado seja Deus, estava escrito em grego e em latim.
Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva, Rei dos reis dos judeus. Não escrevas, Rei dos judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos judeus. Respondeu Pilatos: louvado seja Deus, o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto e baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes para ela, para ver de quem será. Isso foi assim, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Eu quero ler até aqui, versículo de número 17, até o versículo de número 27. E o Chelsea é quem vai falar comigo e contigo neste momento. Esta palavra é uma palavra que fala sobre o momento da crucificação de Jesus. E a palavra vem dizer aqui, e diz assim, onde nós começamos a ler: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. E aqui o Espírito Santo falou grandemente ao meu coração, porque o que é que acontece? Quanto de nós também temos carregado cruz? Louvado seja Deus. E carregar a sua cruz é carregar ali o seu processo, é carregar aquilo que vai glorificar o nome do Deus vivo, é carregar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aflições, muitas das vezes até pesos ou situações que não são nossas, mas que em determinado momento nós precisamos carregar. E não é diferente comigo e contigo. Cada um de nós também temos cruz para carregar. E é muito importante nós carregarmos a cruz e não apenas carregar a cruz, mas chegar no local de destino onde o carregar da cruz vai se concretizar. O que isso significa? Jesus, ele carregou a cruz e ele chegou no seu destino final, que era ali ser crucificado, para que eu e você tivéssemos direito à salvação. Mas algo muito interessante acontece aqui nesse contexto, porque a Bíblia vem dizer que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jesus, ele foi crucificado ali, e com ele estavam mais outras 2 pessoas. E a Bíblia vem dizer que Jesus estava no meio. E a Bíblia nos diz que no momento daquela crucificação, e diz assim, versículo de número 19: e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E aqui eu quero dizer que o mesmo Rei, louvado seja Deus, que pagou um preço pela minha vida, que pagou um preço pela sua vida, ele é o mesmo, continua sendo o mesmo Rei, agora ainda mais com autoridade, depois que ele venceu a morte, depois que ele tomou a chave do inferno. E a Bíblia vem dizer para mim e para você que Pilatos então escreve ali, louvado seja Deus, e diz: e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A Bíblia vem dizer que Jesus ali recebeu um título. Jesus ali recebeu algo e verdadeiramente era que verdadeiramente ele é Rei dos Judeus. Ou seja, Rei daquele que nele crê, Rei daquele que nele acredita. E Deus vem dizer para mim e para você que todo governo que tem um reino, que tem súdito e que tem quem acredite nesse reinado, ele se levanta. A Bíblia vem dizer que então Pilatos escreve ali: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas a Bíblia nos diz que quando Pilatos escreve isso naquela placa e coloca acima da cruz, algumas pessoas se incomodam. A Bíblia vem dizer que foi escrito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em hebraico, foi escrito em grego e foi escrito em latim.
Ou seja, havia-se ali uma tradução para que quem passasse ali entendesse e reconhecesse que ali tinha um rei. E o que Deus está querendo falar comigo e contigo é que ainda que alguém se incomode com aquilo que ele escreve ao meu e ao teu respeito, não vai poder impedir. Pilatos, ele não escreveu Nazareno, rei dos judeus, porque ele quis. Ele escreveu porque ele estava, louvado seja Deus, sendo orientado pelo céu. Por quê? Porque existe uma palavra, existe um decreto sobre a vida de Jesus. Ele é o próprio Deus. Então logo eu vou entender que Pilatos não escreveu simplesmente porque ele quis. Ele escreveu porque ele tinha que escrever. Ele escreveu porque o próprio Deus queria que todas as nações, povos e línguas entendessem que Jesus era o rei. E a Bíblia vem dizer que então, diz assim: e muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, em grego e em latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Eles queriam, louvado seja Deus, desfazer aquilo que o próprio Deus, aquilo que o rei já tinha ordenado. Pilatos aqui era alguém que tinha autoridade. Era alguém que estava ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, naquele cenário, e era a pessoa com mais autoridade daquele local. E a Bíblia vem dizer que os sacerdotes, as pessoas que não creram, as pessoas que não acreditaram, vieram pedir para Pilatos tirar o escrito e colocar para que dissesse que o próprio Jesus tinha se considerado rei dos judeus. Mas aí algo interessante acontece. A Bíblia diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que respondeu Pilatos, versículo de número 22, diz assim: o que escrevi, escrevi. E eu quero repetir contigo, diz assim: respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. E respondeu Deus para você: o que escrevi acerca da tua vida, escrevi. E mais uma vez eu vou repetir, porque Deus está me ordenando e Deus está dizendo para mim e para você: se o homem da terra entendeu o comando e ele disse o que escrevi, escrevi, imagine eu que sou rei dos reis e senhor dos senhores, que tenho tudo escrito na palma da minha mão. O que escrevi, escrevi. Não adianta tentar atrapalhar, não adianta tentar mudar a escrita, não adianta tentar mudar o rumo. A Bíblia vem dizer que Pilatos, ele não ouviu a voz daqueles fariseus. Deus está dizendo: não vou ouvir a voz do fariseu que vem diante de mim pedir para mudar aquilo que eu escrevi acerca da tua história. Não adianta praguejar, não adianta orar contra, não adianta. A Bíblia vem dizer que aqueles fariseus, louvado seja Deus, eles estavam ali querendo que Pilatos mudasse o que estava escrito acerca de Jesus. Como alguém pode mudar um decreto de um rei? E Deus vem dizer: se o rei da terra disse, oh aleluia, e declarou, o que escrevi, escrevi. Imagine o rei dos reis e o senhor dos senhores. A Bíblia vem dizer que eles não queriam aquele título sobre a vida de Jesus. Mas não era eles que tinham que querer. Era algo declarado pelo céu. Jesus era e ponto. E você é filho de Deus e ponto. Não tem que ninguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, gostar ou deixar de gostar. Não tem que ninguém gostar daquilo que Deus preparou para a sua vida ou não. É o que Deus falou, é o que Deus escreveu. E Deus diz: escrevi e escrito está. E não há quem possa mudar. A Bíblia diz que Pilatos respondeu algo tremendo. E eu acho lindo, porque eu imagino que o céu fica olhando de lá de cima aquilo que ele escreveu para mim e para a sua vida, vendo o adversário tentar de todas as formas atrapalhar aquilo que Deus ele já programou e já decretou. E Deus está dizendo: eu escrevi. E o que escrevi, escrevi. E não vou mudar. E Deus vem dizer para você: acaso sou filho de homem para que minta, ou filho de homem para que me arrependa? Está escrito lá no livro de Jeremias que Deus ele disse que ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. E Deus veio dizer para você, Deus ele veio dizer para mim que aquilo que ele escreveu acerca da minha vida, acerca da sua, está escrito. Ele escreveu, ele diz para mim e para você: escrevi e escrevi. E sabe por que Pilatos ele fala essa palavra? O que escrevi, escrevi.
Ele fala 2 vezes a mesma palavra. E eu quero profetizar sobre a sua vida a porção dobrada de tudo aquilo que Deus ele escreveu. Por quê? Porque ele não fala, eu já escrevi. Ele diz, o que escrevi, escrevi. Ou seja, está escrito e não pode ser mudado, não pode ser revogado e vai ficar do jeito que eu escrevi. E Deus está dizendo que ainda que tente fazer com que a tua história seja escrita de outra forma, uma forma que eu não programei, uma forma que eu não escrevi, louvado seja Deus, não vai ser do jeito que estão ditando, não vai ser do jeito que estão falando, não vai ser do jeito que estão pensando, porque escrevi eu e escrito está. Assim diz o Senhor para você. A Bíblia vem dizer que até se incomodaram, foram diante da maior autoridade. Imagine só a cena. Jesus crucificado, Maria e o discípulo e as outras pessoas que estavam ali, chorando, louvado seja Deus, pranteando pela cena, e pessoas incomodadas com o que estava escrito na placa. Aí a Bíblia vem dizer para mim que estava escrito em hebraico, em latim e em grego. E sabe por quê? Porque Deus, quando Ele escreve, louvado seja Deus, até em outras nações se ouvirá dizer. Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos para Sião, a boca dele se encheram de cânticos e de risos de alegria. Até em outras nações se ouviu dizer, grandes coisas fez o Senhor por ele, grandes coisas fez o Senhor por ela. Por isso é que estão alegres. Porque aquele que lança a sua semente chorando, voltará trazendo seus feixes, voltará trazendo sua colheita com risos, com cânticos de alegria. A Bíblia vem dizer, e diz assim, e muitos dos judeus leram esse título. E Deus está dizendo que o título que Ele te deu, ou seja, aquilo que Ele intitulou para a sua vida, aquilo que Ele declarou, aquilo que Ele apregou. A Bíblia vem dizer que a placa foi pregada na cruz. Por quê? Ninguém carregou aquela cruz. Quem carregou foi Jesus. E Deus está dizendo, ninguém está carregando a tua cruz. Mas na hora que eu boto o título, na hora que eu boto a honra, na hora que eu descrevo o que é que eu quero para ti, querem lá tentar arrancar, querem lá tentar tirar. Mas eu estou dizendo assim, ninguém vai arrancar da tua cruz. Porque tu carregou, porque tu é merecedor. Jesus tinha carregado a cruz, Ele não negou. Ele chegou no Gólgota. Ele chegou no estágio final. E Deus está dizendo que todo aquele que chega no estágio final receberá também um título. A Bíblia diz que é o que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. E Deus está dizendo para mim e para você que quando eu e você carregamos uma cruz, e você sabe qual é a cruz que Deus está falando, muitas das vezes é a cruz do abandono, muitas das vezes é a cruz do desemprego, muitas das vezes é a cruz, louvado seja Deus, do deboche, muitas das vezes é a cruz da mentira, da acusação, da calúnia, da afronta, louvado seja Deus, da enfermidade, da porta fechada. Eu não sei, mas todos têm uma cruz. Louvado é Jesus. E a Bíblia vem dizer que Jesus carregou a cruz. E na hora de receber o título, na hora de receber ali o que era devido pela cruz que ele tinha carregado, a Bíblia diz que queriam tirar o merecimento, queriam tirar aquilo, que era devido para Jesus. E Deus está dizendo, ninguém vai tirar aquilo que eu já escrevi, aquilo que eu decretei, porque escrevi e escrevi. Assim diz o Senhor, está escrito no céu e está escrito na terra. A Bíblia vem dizer que tinha sido falado acerca de tudo isso pelos profetas antes da vinda de Cristo. Muito antes, cerca de mais de 400 anos antes de Cristo. A Bíblia vem dizer que Isaías, ele profetizou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estava escrito. E aquilo que é escrito no céu, a terra não pode apagar. Deus está dizendo para você, creia que aquilo que eu escrevi para você vai se cumprir. Creia que aquilo que eu decretei, ninguém vai poder tirar de você. Se Deus disse que você é, ninguém vai poder dizer que você não é aquilo que Deus disse que você é.
Agora você também tem que acreditar. Jesus verdadeiramente, ele veio e ele entendia: eu sou filho de Deus e nada vai tirar isso de mim. Não é porque eles estão tirando a túnica, não é porque estão querendo dizer que eu não sou rei, que eu vou deixar de ser. Não, você é filho, você é amado. Ainda que digam que não, o que importa é o que você crê. A Bíblia vem dizer que Pilatos, ele disse assim: escrevi e escrevi. E Jesus, louvado seja Deus, perdão, tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Deus, ele é extraordinário. A Bíblia diz que Jesus, ele estava vestido de uma túnica sem costura, e das suas vestes tiraram 4 partes. E a Bíblia diz que o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele já tinha profetizado acerca desse acontecido vindouro. E a Bíblia nos diz que então eles tentaram tirar aquilo que era terreno. E muitas das vezes tem pessoas que tentam tirar aquilo que é terreno, mas não vai conseguir tirar de mim e de você aquilo que é celestial. Eles até pegaram a túnica, eles até pegaram as vestes aqui, ó. Mas aquilo que está aqui, aquilo que foi escrito no céu acerca da minha e da sua vida, ninguém vai poder tirar de mim e de você. A Bíblia vem dizer que tudo isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Glória a Jesus. A Bíblia vem dizer que junto à cruz estava Maria, junto à cruz, louvado seja Deus, estava o discípulo a quem Jesus amava. E Deus está dizendo que no meio de toda dificuldade, que no meio de toda essa cruz que você carrega, vai ter alguém que, ainda que não possa carregar a cruz por você, vai estar lá. Ainda que não possa, louvado seja Deus, estar no teu lugar, vai estar presente. E Deus, ele não te deixa em nenhum momento. Eu tenho certeza que todo esse momento da crucificação, Deus estava lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dizendo: você é rei, meu filho. Você é rei, meu filho. Você é rei, minha filha. E Deus está dizendo para mim e para você: você é forte. Não desista. Não desanime. Oh, louvado é Jesus. Chegue ao destino final. E entenda aqui: ainda que tentem tirar aquilo que eu escrevi para a sua vida, não vão conseguir. Queriam escrever outra coisa, queriam dizer que era Jesus que estava se intitulando. Quantas das vezes pessoas olham para mim, pessoas olham para você e acham que eu estou me intitulando. Acha que eu estou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dizendo que eu sou aquilo que o próprio Deus disse que eu sou. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está falando ao meu respeito. Não é você que está dizendo, é Deus que está falando ao seu respeito. E quer saber de uma coisa? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Problema de quem não aceitar aquilo que Deus ele tem para você. Problema de quem não aceita aquilo que Deus ele tem comigo. Sabe por quê? Porque ainda que não aceita, está escrito. Deus escreveu e escreveu. E Deus veio deixar essa palavra para você. Para você entender que ainda que tentem, apenas tentem mudar o rumo da história, a escrita não vai conseguir, porque o que está escrito acerca da tua vida e acerca da minha, acerca daquilo que Deus ele tem para você e acerca daquilo que Deus ele tem para mim. Imagine se alguém iria poder dizer que Jesus não era rei, sendo que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você? Imagine só se alguém vai poder dizer que você não é filha. Imagine só se alguém vai poder dizer que você não é vencedor, que você não é vencedora. Não, você é. Imagine só se alguém vai poder dizer que você não é filha de rei. A Bíblia diz que o homem da terra, ele diz: escrevi e escrevi. Sabe o que Pilatos estava querendo dizer? Problema de vocês que não gostou que eu escrevi. E é o que Deus vem dizer para você. Problema de quem não tem gostado. Quem tem que gostar é Jesus. Quem tem que gostar daquilo que escreveu acerca da minha vida e da sua é Jesus.
A Bíblia vem dizer que se incomodaram com o que Pilatos escreveu. E tem gente que está incomodado com aquilo que Deus ele tem na minha vida, com aquilo que Deus ele tem na sua vida, com o dom e o talento que Deus me entregou. Tem gente que tem se incomodado. Tem gente que tem se incomodado com a forma que você anda, com a forma que você fala, até da forma como você se veste. Deus é Deus que ele revela na terra, meu irmão. Glória a Jesus por isso. Porque Deus ele é comigo e Deus ele é contigo. Mas sabe o que Deus vem dizer? Ainda que se incomode. Eles poderiam até tentar tirar o título da terra. Mas imagine se no céu. A Bíblia diz que quando Jesus retornou, a Bíblia diz que os portais estavam caídos e os portais se suspenderam. Porque entenderam, quem é este que vem aí? É ele, é o Rei da Glória. O Rei da Glória chegou. Até os portões dos céus descreveram que Jesus é rei. Imagine se um homem na terra, uma mulher, ia poder impedir Deus de executar o que tinha por intermédio da vida de Jesus. Imagine se alguém vai poder impedir o agir de Deus. Está escrito também lá no livro de Isaías: e operando Deus, quem impedirá? Quem? Oh, aramacho de garamas. Quem impedirá o agir de Deus? Agindo Deus. Quem impedirá? Aí Deus ele veio aqui em João 19. Louvado seja Deus. Lá no versículo grande é o Senhor de número 22. Escrevendo Deus. Quem apagará? Assim diz o Senhor para mim e para você. Medite nesta palavra, está lá escrita no livro de João, no capítulo de número 19, nós começamos a ler, a partir do verso de número 17, o Espírito Santo bradou no meu coração, dizendo: escrevi e escrevi. Escrito está no céu e tem que se cumprir na terra, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que possa se arrepender. Eu quero orar com você, declarando essa palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai santo, querido e amado, a te agradecemos, bendizemos e louvamos o teu nome. Porque entendemos que não temos outro Deus a quem clamar, outro Deus a quem buscar, outro Deus a quem servir. Por isso, Jesus, te servimos de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de todo o nosso entendimento. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, limitações, possíveis transgressões e iniquidades. Queremos, meu Deus, aleluia, colocar diante de ti tudo aquilo, meu Deus, aleluia, que vem como cruz para que nós possamos carregar. Sabemos, meu Pai, aleluia, que no mundo tereis aflições, mas o Senhor tem nos dado bom ânimo. Nos anime, Jesus, aleluia, nos fortaleça, assim como o Senhor fortaleceu Jesus. Não foi fácil Jesus carregar aquela cruz, mas a Bíblia vem dizer que ele recebeu o título merecido. Meu Deus, o título, Deus, aleluia, é a escrita de que nós vencemos. Meu Deus, nós queremos declarar, Deus, que nós também vamos vencer toda a cruz. Nós queremos declarar, meu Deus, que o Senhor estará conosco e que aquilo que o Senhor escreveu sobre a nossa vida, o Senhor escreveu e escreveu. Escrito está no céu e tem que se cumprir na terra, porque o Senhor não é filho de homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. E aqui nós já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor escreveu para a nossa vida. Sabemos, meu Deus, que aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos e pensamos é nada comparado àquilo que o Senhor já escreveu. Por isso queremos clamar a Ti que permaneça e prevaleça aquilo que o Senhor escreveu para nós. E não aquilo que nós mesmos, porventura, escrevemos na nossa mente ou no nosso coração. Queremos, meu Deus, Te dar total liberdade para que se cumpra na nossa vida o Teu escrito sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você aí do outro lado diz amém, selando essa palavra, declarando que aquilo que Deus escreveu na sua vida, escrito está. E ninguém vai poder dizer que não vai se cumprir. O que os fariseus queriam era dizer, ele não é rei. Ele que está dizendo que ele é rei. O que as pessoas querem é dizer que você não é, dizer que você não é capaz, é dizer que Deus não é na sua vida. Mas Deus veio dizer para você, escrevi e escrito está. Receba essa palavra na tábua do seu coração. Deixa sua curtida, teu like, para que assim o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo que você aprova e possa aí repassar para outras pessoas. Eu agradeço as pessoas que têm compartilhado, que têm me ajudado aí, fazendo a obra, sendo um missionário de Cristo. Todas as vezes que você compartilha, você está sendo um missionário do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, agradecendo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque em tudo Ele cuida de mim,
cuida de você. Medite nesta palavra, está lá no livro de João, capítulo número 19. Nós começamos a ler, estou repetindo mais uma vez o versículo de número 17. Louvado seja Deus. E lá no versículo de número 22 está escrito que Pilatos ele responde: escrevi e escrevi. E Deus, aleluia, sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, a maior autoridade sobre todos e sobre tudo, veio dizer para você: escrevi e escrevi.